abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e já deixe marcado esse texto aí. Ele é muito conhecido, é só um versículo que temos a falar sobre ele nessa noite. Mas queremos neste versículo trazer pelo menos 4 ensinamentos importantíssimos para a nossa vida cristã. Todos nós já ouvimos em algum momento falar, ou no ambiente da igreja, ou então lá por fora, sobre a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Aquilo que um dia você semeou em forma de atitude, em forma de ato, de alguma forma, daqui a um tempo você acaba colhendo. Talvez daqui mais tempo, anos, décadas, etc., mas a colheita vem. A lei da semeadura e da colheita. Vamos todos falar este versículo da palavra de Deus, todos juntos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Dizem que há 2 tipos de empreendedores: o caçador, o perfil caçador e o perfil semeador. Pois bem, quem fala sobre isso muito bem numa das suas palestras é o pastor Marcelo Gomes. E ele diz o seguinte, que o perfil caçador é aquele que vai atrás de resultados rápidos, atropelando tudo que tem pela frente. Ele quer o imediato, ele está com os olhos no dali a pouco. 3 horas depois da caçada, ele já está assando e já está se saciando com o resultado da sua caçada. Acontece que, economicamente, a longo prazo, esse perfil é um predador. Ele consome aos poucos a caça, até que um dia não vai mais haver caça. Ele vai caçar tantos javalis, ou tantos jacarés, ou tantas capivaras, que um dia já não vai mais haver no ecossistema esses animais. Eles desapareceram por causa do perfil do caçador. Acabou os animais, acabou porque se caçou mais do que a possibilidade, a velocidade desses animais reproduzirem. Agora, existe o perfil semeador. O semeador é aquele que sempre vai semear, colher e ter mais. Semear, colher e um dia poder semear de novo, e enquanto tiver vida ele vai semeando, colhendo e dando ainda da sua colheita para outros tantos que estão famintos. Não tem o resultado imediato como caçador, porque ele demora para escolher a boa semente. A semente precisa ser lançada ao solo na época certa, no solo correto, mas meses depois vem a colheita, meses depois vem a mesa farta, vem o resultado, a venda da sua colheita. Ele explora o chão, ele corrige a terra, ele trabalha arduamente, a terra volta a produzir, sem alterar o ciclo natural, e no ano que vem ele fará a mesma coisa, e daqui 10 anos a mesma coisa, mas sempre vai ter a fartura, sempre vai ter o alimento, sempre vai ter com quem repartir, enquanto que o perfil caçador, um dia não vai mais ter a fartura, um dia não vai mais ter a resposta para o seu trabalho. Acontece que nas páginas da Bíblia Sagrada, a figura do caçador é desprezível. No entanto, a figura do semeador é ricamente explorada. A pregação do Evangelho é comparada a uma semeadura. A igreja de Cristo é comparada a uma lavoura, lá em 1 Coríntios. O ato de ofertar na causa de Deus é comparado a uma semeadura. As escolhas da vida são comparadas a semeaduras. Padre Antônio Vieira, o mais evangélico dos padres, escreveu que todos os dias nós recebemos 2 bornais cheios de sementes. De um lado nós temos as sementes boas. Bornal, você sabe o que é? É aquela mochilinha que vai do lado, né? E cheia de semente. Antigamente não havia as máquinas semeadoras. Então o semeador ia jogando a semente.
o bornal de sementes boas, ganhamos de manhã para usar nas próximas 24 horas. Ganhamos o outro bornal de sementes ruins, aquelas que vão semear o mal. E ao longo do dia nós precisamos escolher bem quais sementes. E é muito prudente que você termine o seu dia com o bornal das sementes boas vazio. Semeou o bem. O bornal das sementes ruins, as sementes do mal, cheio, porque não semeou. E quando vamos para essa ideia, para o texto bíblico que nós acabamos de ler, nós encontramos algumas verdades sobre a lei da semeadura. A primeira verdade: a semeadura e colheita são princípios universais. Ninguém foge destes princípios universais. A Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Também no versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, não tem como fugir da lei da semeadura. Ela é uma realidade para as nossas vidas. Você pode até se eximir de semear, você pode até se omitir de semear alguma coisa, mas se semear, não tem como, aí vem a colheita, aí haverá colheita, boa colheita ou colheita ruim. Mas a verdade é essa, são princípios universais. A lei da semeadura é uma das leis da vida, individualmente ou em forma de sociedade. É uma realidade em todas as culturas, todas as épocas, todas as etnias, todas as nações. E duas considerações sobre essa universalidade da semeadura e colheita. A primeira delas é que na colheita colhemos a mesma natureza da semente que foi plantada. Você não plantará soja para colher milho, ou não plantará um pé de maçã para colher abóboras. São naturezas diferentes. Quem semeia ira, colhe ódio. Quem semeia bondade, colhe amor. Quem semeia mentiras, colhe falsidade. Quem semeia verdade, colhe verdade. Quem semeia o sentimento faccioso, colhe desarticulações. Quem semeia unidade, colhe unidade. Quem semeia julgamento, colhe condenação. Quem semeia, ao contrário, empatia, colhe misericórdia. Quem semeia compreensão, colhe perdão. É a lei da causa e efeito. Ela existe nas sociedades, ela existe na economia, ela existe na vida espiritual, ela existe na vida emocional, na vida em família. A lei da causa e efeito. Então, primeira consideração é essa, a natureza daquilo que plantamos. A segunda é que toda colheita virá bem maior do que aquilo que semeamos. As sementes nunca geram uma semente para cada uma semente plantada. Cada semente plantada vai gerar outras tantas sementes. E aí que é interessante novamente nos lembrarmos do caçador e do semeador. O semeador sempre vai ter em abundância, porque em cada semeadura ele vai ter mais, depois mais e mais. Uma semente de soja enterrada vai gerar outras 200, em média. Uma semente de milho jogada ao chão vai gerar outras 600. Uma semente de trigo geminada produz outras 120. Estou falando aqui de uma média, mais ou menos do que os valores da agricultura. E na vida espiritual, da mesma forma, você semeia uma semente do bem e vai colher muito mais do que aquilo. Agora, se semear uma semente do mal, vai colher também muito mais do que aquilo que semeou. É por isso que o profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 7, diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Isso não é um ditado popular, isso é um versículo da Bíblia que está no profeta Oséias. Pois bem, independente do bornal que você usar, seja das sementes boas ou das ruins, você sempre há de colher mais do que plantou. E a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Então, tentar subverter essas considerações é tentar a Deus, é zombar
de Deus. Você não consegue fazer essa lei da semeadura caminhar de outro jeito. E o texto nos deixa esta verdade: de Deus não se zomba. Segunda verdade, é possível cansar-se de boas semeaduras. E é por isso que no versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Pessoas podem se cansar de fazer o bem em razão da ingratidão. Já viu aquela situação assim? Você faz o bem por uma pessoa, faz de novo, e de repente recebe uma paulada ali, recebe uma traição aqui, recebe um não acolá. E aí chega uma hora que o seu coração se fecha e você diz: não vou mais fazer o bem. A Bíblia está dizendo: não se canse de fazer o bem, continue fazendo o bem. Continue. Então, pessoas podem se exaurir, porque há quem pague o bem com o mal. As moedas se trocam, mas a orientação de Deus aos nossos corações hoje é: não se canse de fazer o bem. Não se canse de semear a boa semente. Não se canse. Continue na semeadura, na boa semeadura. A terceira verdade: é possível que a boa colheita demore. E o texto diz, versículo 9: porque a seu tempo ceifaremos. Então, de repente, o tempo que a gente espera não é o tempo que Deus determinou. E algumas coisas vão demorar para vir em forma de colheita. Mas não nos cansemos de fazer o bem, de semear do bornal das sementes boas. Há um comentarista bíblico que diz assim: é importante lembrar que a nossa ceifa nem sempre será colhida nessa vida. A obra de Deus nas nossas vidas continuará dando fruto muito depois de termos partido dessa vida para a eternidade. E esse pensamento nos anima, nos conforta, porque você faz o bem, você semeia boa semente e talvez nem vai ver os resultados dessa colheita nessa vida, mas sabe, pela fé, que essa colheita um dia virá. É o que nos diz Hebreus capítulo 11, metade dos citados ali, dos heróis da fé, viram o seu alvo, viram o seu destino traçado pela fé se concretizar, mas metade deles não viram, e a Bíblia não desqualifica eles, pelo contrário, diz que eles caminharam nessa vida pela fé, e tudo aquilo que eles viveram em função de um futuro acontece lá muito adiante, quando eles já não estavam mais vivos. Continue pela fé com a boa semeadura, porque um dia vai ver a boa colheita. Um dia virá boa colheita, mesmo que você não veja com esses olhos. Tem pais que criam os filhos no caminho de Deus, educando, trazendo para a vida com Deus, para a vida com a igreja. Estão semeando, e quem sabe um dia vão partir, e esse filho vai se tornar um pregador do evangelho, vai se tornar um grande missionário. O pai não viu, a mãe não viu, mas a colheita aconteceu. Continue semeando a semente do bem. Aleluia. Confie em Deus. Os resultados vêm no tempo de Deus. A seu tempo ceifaremos. 1968, um cientista descobriu um colar de 600 anos de idade. E esse colar era feito por sementes, numa tumba de um indígena. Ele descobre isso e aí esse arqueólogo, esse cientista, pega uma dessas sementes para fazer um teste. Ele planta a semente e a semente embrionou. 600 anos depois, a semente ainda tinha vida guardada. E assim é o bem que fazemos, é o bem que semeamos. A semente não morre, a semente continua viva. Ainda há o DNA, ainda há vida na semente que plantamos e que demora para vir a colheita. Então a terceira verdade é que é possível que a boa colheita demore e que você nem a veja, mas ela virá. Quarta e última verdade: é possível desfalecer na semeadura. E o texto
termina dizendo, versículo 9: porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A palavra designada aqui para desfalecer do original é o estar enfraquecido até a exaustão. É aquela pessoa que vive a sua vida arando a terra, semeando, colhendo, semeando de volta, até o ponto de extenuar-se, desfalecer, até o ponto de perder todas as forças, até o ponto de perder toda a possibilidade de continuar fazendo aquilo que estava fazendo. E é interessante que, se tivermos que desfalecer, que venhamos a desfalecer na boa colheita, exaustivamente semeando a boa semente, exaustivamente até as últimas forças semeando a palavra de Deus, a oração, a intercessão, o trabalho de Deus, semeando em vários campos, na nossa vida familiar, na nossa vida cristã, na vida profissional, mas a boa semente. Esse texto também, de alguma forma, é endereçado a cristãos da Ásia Menor, que estavam sendo perseguidos intensamente pelo Império Romano. E Paulo está levantando a hipótese deles desfalecerem no meio da semeadura, perseguidos, martirizados pelo Império Romano. E ele está dizendo, se nós não tivermos essa nossa grande semeadura interrompida pelo desfalecer, nós vamos ver a colheita. E se não havermos agora, na eternidade, vamos ver a colheita. Algumas colheitas estão realmente no âmbito da eternidade. Um casal de missionários tinha trabalhado por 50 anos no interior da África. Estavam retornando para os Estados Unidos e eles deixaram o campo missionário, vindo de volta para o seu país por causa da saúde debilitada, por causa de dificuldades no campo, mas estavam voltando ao seu país de origem, aos Estados Unidos da América. Lá eles nasceram, lá eles cresceram, lá eles foram treinados e de lá foram para o campo missionário. Estavam vindo no convés do navio, quando o navio foi chegando no porto bem próximo de onde eles iam desembarcar, e eles viram uma grande festa sendo preparada, com uma banda tocando, com pessoas bem arrumadas lá, e também microfone, etc., um equipamento de som, e também bandeiras, e também bexigas, e eles disseram que legal, vão nos receber com uma festa, né? O campo missionário valeu a pena, porque agora há uma festa para nos receber na chegada, e ficaram animados. Mas acontece que essa festa era para um outro que estava no navio, o presidente Theodore Roosevelt, que tinha ido para a África para uma caçada, e ele estava voltando com a sua comitiva, e quando ele desembarca, então, a festa acontece, os confetes, a banda, etc., e os missionários não tinham ninguém para recebê-los, e desalentados foram até a casa onde iriam morar, uma casa emprestada para ali passarem os últimos anos das suas vidas, e eles ficaram abatidos, ninguém para nos receber. E ele disse à sua esposa: fique em casa arrumando as coisas, eu vou orar, vou falar com Deus, vou caminhar enquanto isso. E assim ele faz. Ele saiu desconsolado, cabeça baixa, falando com Deus, perguntando a Deus o porquê de eles não terem ninguém para recebê-los, o porquê que não teve nenhum abraço na chegada, porquê nenhuma honraria, porquê nenhum aperto de mão de alguém dizendo: que bom, valeu a pena, parabéns pelo trabalho missionário, 50 anos depois. E quando ele voltou para casa, a esposa perguntou: e então você falou com Deus? Ele disse: falei. E o que você falou para Deus? Ele disse: olha, eu fiquei reclamando a Deus, dizendo: Senhor, nós voltamos para casa e não tinha ninguém para nos receber. Voltamos para casa e não tínhamos o abraço. Voltamos para casa e não tinha a honraria. E o que Deus respondeu? Deus respondeu: meu filho,
você ainda não voltou para casa. Entendeu? Você ainda não voltou para casa. Nós ainda não voltamos para casa. O nosso lar está lá. A semeadura só vai acabar o dia que a gente chegar lá. A nossa semeadura só acaba quando estivermos lá na eternidade. Eu e você não voltamos para casa. Vamos continuar semeando. Não nos cansemos de fazer o bem, que ao tempo de Deus nós vamos ceifar.